Atenção, atenção, Cereto News chegando para falar de Mano Menezes no Corinthians. É isso mesmo, Mano Menezes no Corinthians, o Luxemburgo vai ser demitido, o Luxemburgo vai cair. O Luxa tá muito pressionado, tá pressionado demais depois do atropelamento que sofreu ontem pela Copa Sul-Americana. O Corinthians se classificou, é verdade, mas o Corinthians sofreu um atropelamento. Então, tem muita gente nos bastidores do Corinthians fazendo força para a demissão do Vanderlei Luxemburgo e a contratação do Mano Menezes. E o Yuri Alberto recebeu uma nova proposta do West Ham da Inglaterra. Se ficou balançado. Será que ele vai? Luxa pressionado. Mano vem aí. O Yuri Alberto com uma nova proposta. São os destaques do Cereto News nesta edição. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça sua inscrição no canal do Cereto. Deixe o seu like no canal do Cereto. Ative o sininho no canal do Cereto. Deixe o seu comentário no canal do Cereto. É o canal do Cereto, rapaziada. E faça parte também do clube de membros do canal do Cereto. Inscreva-se no canal, é de graça, você não paga nada. É apenas um clique para você se tornar o mais novo membro do canal. Deixe o seu like também. Enfim, participe conosco aqui do canal do Cereto. Deixe o seu like, que é sempre muito importante você deixar o seu like, hein? É o seguinte, em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo, fale com o pessoal da Mais Ágil e eles garantem o FGTS para você. A antecipação do FGTS em menos de 24 horas, se você estiver precisando de dinheiro. Tá aí o QR Code, você tem o link que está na descrição, está no comentário fixado do vídeo, para você conversar com o pessoal da Mais Ágil, tá bom? E Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Cereto. Olha, o Corinthians agora joga só no domingo contra o Palmeiras, mas tem outros jogos que você pode apostar no Aposta Ganha. Tem, por exemplo, nesta quinta-feira, tem São Paulo e LDU. Primeiro jogo deu LDU pelo placar de 2-1. O São Paulo precisa vencer por 2-0 para conseguir a classificação para a próxima fase do campeonato da Libertadores, da Sul-Americana. E você pode, é claro, apostar neste jogo no Aposta Ganha. E na primeira aposta você ganha R$5. Tá certo? Então é o seguinte... Vamos falar do Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo está sendo muito pressionado no Corinthians, nos bastidores no Corinthians, para ser demitido. É isso mesmo. Tem muita gente fazendo pressão no Duílio Monteiro Alves para que o Vanderlei Luxemburgo seja demitido, apesar da classificação do Corinthians ontem na Sul-Americana. Foi um atropelamento que o Corinthians sofreu, né? Poucas vezes eu vi na vida o Corinthians ser atropelado do jeito que foi atropelado ontem pelo Estudiantes de La Plata, que teve 30 finalizações a gol. 30 finalizações a gol do Corinthians, no gol do Corinthians. A bola não entrou, 4 bolas no travessão, contando 4 bolas na trave, mais 2 bolas na trave na cobrança de pênaltis. O Corinthians deu muita sorte, o Cássio salvou tudo, pegou tudo, São Cássio, mas mesmo assim, depois da pífia atuação nos jogos contra o São Cássio, pegou tudo e muito mais. Depois da pífia atuação nos jogos contra o Estudiantes de La Plata e a pífia atuação no jogo contra o São Paulo, nesses 2 jogos principalmente, o Vanderlei Luxemburgo corre risco, passou a ser visto com muita desconfiança pela direção do Corinthians. Foi eliminado da Copa do Brasil e foi agora, apesar da classificação na Sul-Americana, de uma maneira vexatória, o Corinthians tomou um amasso gigantesco do Estudiantes de La Plata. E cada vez mais, o nome do Mano Menezes é um nome comentado nos bastidores do Parque São Jorge. E tem mais também, né?
a questão da entrevista coletiva do Vanderlei Luxemburgo, uma entrevista coletiva completamente sem noção, né? Uma entrevista completamente sem noção. Quando perguntado sobre a estratégia, ele disse que a estratégia deu certo, porque a estratégia que dá certo é aquela porque o Corinthians se classificou, então foi uma estratégia que deu certo. Pô, que estratégia é essa que deu certo, né? Que estratégia é essa que deu certo se o Corinthians foi amassado, se o Corinthians foi trucidado, se o Corinthians foi humilhado pelo Estudiantes de La Plata? Talvez tenha sido o pior jogo da história do Corinthians, né? Talvez tenha sido o pior jogo da história do Corinthians. Mesmo assim, o Corinthians conseguiu a classificação. E quando se fala em Mano Menezes, é o seguinte, o Mano Menezes é muito ligado ao Andrés Sanches. O Andrés Sanches tem muita influência, sobretudo nesse momento político, no presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves. O Mano Menezes, inclusive, se o André Luiz, o André Negão, for eleito presidente do Corinthians, o Mano Menezes será o técnico, é o primeiro da lista para ser o técnico do Corinthians. O André Sanches já deixou claro que o Mano Menezes é o preferido dele. Inclusive, o Mano Menezes foi procurado para ser o técnico antes mesmo do Luxemburgo, mas ele estava como técnico do Internacional. Agora, o nome dele volta a aparecer com força nos bastidores do Parque São Jorge, justamente porque ele está liberado, ele está desempregado, ele está no mercado. Dependendo do resultado de domingo contra o Palmeiras, o Corinthians joga domingo contra o Palmeiras. Dependendo do resultado de domingo, é bem possível, se o Corinthians perder o jogo, e dependendo da maneira como o Corinthians perder o jogo, é bem possível que haja a demissão do Vanderlei Luxemburgo. Essa é a tendência nesse momento. É claro que é uma decisão que está nas mãos do presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves. O Duílio não gostaria de mudar o técnico. O Duílio gostaria de permanecer com o técnico até o final da temporada. Mas o Duílio está sendo muito pressionado para a troca de técnico, até porque vai ter a parada para os jogos da FIFA agora, a parada para as datas FIFA, para os jogos da seleção brasileira, e o Campeonato Brasileiro vai parar 10 dias, e tem muita gente que entende que agora seria o momento de trocar de técnico. Outras pessoas entendem que trocar de técnico pode piorar a situação. Só que o Corinthians está muito próximo da zona de rebaixamento. O Corinthians está jogando um futebol muito ruim. O Corinthians não tem defesa, o Corinthians não tem meio de campo, o Corinthians não tem ataque, o Corinthians é muito pressionado, principalmente quando joga fora de casa. O Vanderlei Luxemburgo se defende dizendo que nos últimos 16 jogos ele perdeu apenas 2 partidas e que o time está classificado para a semifinal da Copa Sul-Americana. Acontece que essas 2 partidas que o time perdeu nos últimos 16 jogos foi justamente a partida em que o time foi amassado pelo São Paulo, né, e foi eliminado na Copa do Brasil pelo São Paulo, e o jogo de ontem, quando foi trucidado pelo Estudiantes de La Plata. Foi trucidado. Mas, Cereto, o time ganhou, o time está classificado para a próxima fase, mas a opinião que fica, a sensação que fica é que o time realmente não tem técnico. É que o técnico está muito mal, sem contar que também pegou muito mal a história da briga dele com o Bruno Mazziotti, da briga do Vanderlei Luxemburgo com o Bruno Mazziotti. Pegou muito mal essa história, né? Ele admitiu que brigou com o Bruno Mazziotti por causa do Renato Augusto. O Bruno Mazziotti entendia que o Renato Augusto não tinha que jogar contra o Goiás, e o Luxemburgo entendia que precisava do Renato Augusto. Renato Augusto entrou no segundo tempo porque o Corinthians estava perdendo pelo placar de 1-0. Então, houve uma briga, houve uma discussão e isso pegou mal. A imagem do Vanderlei Luxemburgo está bastante desgastada no Corinthians e ele está bastante pressionado. Dependendo do jogo de domingo contra o Palmeiras, Luxemburgo pode até ser demitido. Vamos aguardar os acontecimentos. E o Corinthians só não dançou ontem por causa da trave e por causa de São Cássio. São Cássio, mais uma vez, fez defesas impressionantes, fez defesas incríveis, fez defesas absolutamente importantes. Foram 10 defesas só no tempo normal. E depois, nos pênaltis, ele fez mais uma defesa importantíssima. E chegou ao recorde de 32 defesas de pênaltis defendidos
pelo Corinthians, cobranças defendidas pelo Corinthians, recorde absoluto do Cássio, recorde absoluto no clube. Agora são 5 defesas a mais que o Ronaldo Giovanelli. O Ronaldo tem 27 cobranças de pênalti defendida, mas o Cássio é o maior defensor de pênalti, é o maior defensor de pênalti de toda a história. Aliás, ele é o maior goleiro da história do Corinthians e é o maior jogador da história do Corinthians, o maior ídolo da história do Corinthians. Vamos falar também do Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo chamou a atenção ontem positivamente, especialmente pela boa proteção da área ao lado do Gil, e o defensor, segundo dados da plataforma SofaScore, ele realizou 21 cortes de bola em La Plata, o maior número já registrado na base de dados da plataforma SofaScore. 21 cortes de bola em La Plata. E ele também teve boa participação com a bola nos pés, teve 97% de acerto nos passes e venceu 6 dos 9 duelos aéreos, também segundo o SofaScore. Ou seja, o Lucas Veríssimo veio para ficar, né? É um excelente zagueiro, um zagueiro de nível de seleção brasileira. Com isso, o Corinthians não terá saudade do Murilo. O Murilo que foi negociado, o Corinthians está muito bem. E o Yuri Alberto recebeu mais uma proposta do West Ham da Inglaterra. O Corinthians foi procurado mais uma vez pelo West Ham da Inglaterra para fazer uma proposta para o Yuri Alberto. Dessa vez o Yuri Alberto ficou balançado. A diretoria do Corinthians, porém, se manteve firme e mais uma vez descartou as conversas. Não quer negociar o Yuri Alberto, porque entende que não tem um substituto no elenco nesse momento e que a saída do Yuri Alberto prejudicaria a equipe do Corinthians. E você vê que o Luxemburgo ontem não escalou o Yuri Alberto, né? Deixou o Yuri Alberto no banco de reservas, fez bobagem na escalação, inclusive. Mas, enfim, isso é outra história. E a proposta para o jogador seria de 5 anos de contrato e um salário alto, né? O jogador ficou bastante balançado. O valor da proposta inicial do West Ham para o Corinthians foi de 18 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos. O Timão ficaria com metade, o equivalente a 47 milhões e meio de reais, pois venderia 30% e manteria outros 20%. A outra metade é do Yuri e do Zenit da Rússia, que cederia os outros 30%. Mas o Corinthians não quis negociar o Yuri Alberto nesse momento. Mas, então, mais uma proposta para o Corinthians. O Corinthians recebeu de novo mais uma proposta, mas não quer negociar o Yuri Alberto. Já é a segunda proposta que chega, hein? Do mesmo clube. A janela termina amanhã, dia 1º de setembro. Mas pode ser que nas próximas horas pinte mais uma proposta para o Yuri Alberto. O Corinthians não quer negociar o seu centroavante. Vamos lá falar um pouco mais, então. Eu quero ler os comentários para falar do Vanderlei Luxemburgo, né? Que o Vanderlei Luxemburgo fez tudo errado ontem, escalou o time errado, mexeu errado, a entrevista coletiva foi um desastre, tudo errado com o Vanderlei Luxemburgo. Deixe o seu comentário, eu leio todos os comentários aqui no canal do Cereto. Por exemplo, do Adriano Chagas dos Santos: se o Corinthians tivesse um presidente sério, competente, teria mandado embora este ultrapassado ainda hoje pela vergonha da postura de hoje. O Adriano Chagas bravo com o Vanderlei Luxemburgo. Próximo comentário, quem participa? O Rodrigo Flores: Luxa, agradecemos a coragem por subir muitos jogadores da base, mas agora precisamos de tática. Acertemos as contas. Sucesso. O próximo comentário do Newton Silva: mano, eu sou ruim de matemática, eu contei 4 chutes na trave, mas eu esqueci que teve mais 2 na trave nos pênaltis. Bola na trave, os argentinos gostam de acertar bola na trave. É isso mesmo, foram 6 bolas na trave no total do jogo. Cristiano Proença: classificação ridícula, nitidamente o time do Corinthians é muito mal treinado, ou nada treinado, precisamos de técnico competente. Próximo comentário: desculpe, mas eu não estou com essa empolgação toda, não mereceu a classificação. Eu, corintiano que sou, estou com vergonha, time ridículo. O músico Corinthians participando conosco aqui. E mais um comentário:
O Antônio Carlos Calisto, fora Luxemburgo, fora Luxemburgo. Com esse técnico, o Corinthians não ganha nada. Corre o risco de ser rebaixado. Contrata logo um técnico bom dia. Todo mundo bravo com o Vanderlei Luxemburgo. Pois é, o gato do Vanderlei Luxemburgo está subindo no telhado. Tem que prestar atenção, Luxemburgo, porque senão a casa vai cair. Faça a inscrição no canal do Cereto. Deixe o seu like no canal do Cereto. Deixe o seu like, faça o seu comentário, eu leio todos os comentários, ative o sininho para receber as notificações e me segue nas redes sociais, @Carlos Cereto no Instagram, @Carlos Cereto também no Twitter. Seja membro do clube de membros do canal do Cereto. Você, sendo membro do canal do Cereto, você pode participar do grupo de WhatsApp do canal do Cereto, tá bom? E ter benefícios também nas lives. E agora você sabe, acabou a brincadeira, continue no canal. Tchau.